Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXXX nota do Vastria: mude um pouco as roupas de alguns deuses. Então você deve ouvir as descrições com cuidado. A principal mudança é que Artemis usará as mesmas roupas, independentemente de ser inverno ou verão, mas seus caçadores continuarão usando as roupas usuais. É importante que você ouça isso. Além disso, haverá apenas 10 tronos no Olimpo. Ou seja, não haverá deuses para completar a dúzia. Sinceramente, não tenho muito mais a dizer. Eu só espero que você goste. Capítulo 1. Um bem-vindo aceitável, um novo alojamento complicado. Depois de passar pelo portão dimensional, Bel só podia ver a escuridão ao seu redor. Parecia não haver nada além de si mesmo naquele lugar. Sem dúvida, é um lugar muito curioso, Bel pensou consigo mesmo. Finalmente, Bel parou de admirar o que estava ao seu redor, ou melhor, o que não estava, para dar um passo à frente. De um momento para o outro, Bel se viu de volta ao Olimpo, exatamente no mesmo lugar de antes. Então ele se perguntou interiormente se algo havia dado errado. Ele rapidamente descartou essa ideia de sua mente quando olhou ao seu redor. Todos os deuses do Olimpo estavam em seus respectivos tronos, observando Bel atentamente. O homem de cabelos brancos continuou a olhar atentamente para os deuses, para ver que muitos eram muito diferentes, e outros nem tanto. Zeus ainda tinha uma figura imponente e robusta. Mas sua barba e cabelos brancos não eram tão bagunçados quanto os Zeus de sua dimensão, e isso lhe dava um toque mais sofisticado. Além disso, ele usava um terno azul com listras brancas e, por baixo, usava uma camisa branca, juntamente com uma gravata vermelha e sapatos pretos. Seus olhos eram azuis elétricos. Poseidon ainda tinha uma figura um tanto esbelta, mas musculosa. Embora sua aparência fosse mais de uma praia do que de um deus. Já que ele tinha uma roupa bastante peculiar, com uma camisa de manga curta de palmeira, junto com jeans marrom e um boné amarelo com pequenos acessórios de pescador. Obviamente, seu imponente tridente dourado não poderia faltar. Seus olhos eram de uma cor azul clara, combinada com verde mar. Debaixo de seu boné, podia-se ver que ele tinha cabelos pretos muito bagunçados. Hestia estava atrás de todos os tronos, enquanto ela parecia estar observando atentamente uma grande chama que saía de uma lareira que estava no local. Sua aparência era muito diferente da Hestia de sua dimensão, pois seu cabelo era castanho longo e liso. Ela tinha olhos alaranjados e seu corpo, não tão curvilíneo quanto a deusa de sua dimensão, estava escondido atrás de um manto marrom. Hera continuou a manter uma aparência muito semelhante ao seu eu da outra dimensão, já que seu cabelo era castanho e ela tinha olhos da mesma cor, junto com seu rosto e corpo magros, mas proporcionais, eles ainda estavam lá. Mas seu traje era um pouco diferente, pois usava uma túnica dourada sem capuz e na cabeça um diadema de ouro.
Ares usava óculos escuros e uma camisa vermelha de manga curta que mostrava totalmente seus músculos, junto com jeans pretos que abraçavam seu corpo com força. Ele tinha um sorriso um tanto presunçoso e orgulhoso no rosto. Ele tinha um corte de cabelo militar e seu cabelo era preto. Bill nunca tinha dado uma boa olhada nos Ares de sua dimensão, mas ele tinha certeza de que eles eram muito diferentes. Não só pela aparência, mas pela atitude que era visível a olho nu. Hermes era muito diferente do que Bill lembrava. Ele tinha um cabelo preto curto, junto com um terno tão elegante quanto o de Zeus, com a diferença de que sua jaqueta era preta, junto com seus jeans da mesma cor e uma gravata amarela. Seus olhos eram de uma cor cinza combinada com um verde um tanto abafado. Sem dúvida, o mais diferente de todos foi Hefesto, pois não era mulher. E ao contrário de sua contraparte, ele era bastante feio. Além disso, seu cabelo era de uma cor preta longa e bagunçada, junto com uma roupa de ferreiro um tanto danificada que dava para denotar seus músculos impressionantes. Ainda mais impressionante que o de Ares. Ele também tinha uma barba preta curta um pouco desalinhada, junto com olhos da mesma cor. Atena e Apolo eram as figuras mais conhecidas de Bill, pois eram exatamente iguais, ao contrário da cor do cabelo que ambos tinham. O cabelo de Apolo era completamente dourado, ao contrário de sua cor um tanto alaranjada que apresentava na dimensão de cabelos brancos. Enquanto Atena tinha uma cor de cabelo completamente preta, embora fosse um pouco encaracolada nas pontas. Bill olhou para Afrodite, e ele honestamente não sabia se ela era parecida ou não. Porque ela estava constantemente mudando sua forma e não deixando Bill vê-la. Ela mal podia ver a expressão em seu rosto através da névoa estranha ao seu redor. E, finalmente, Bill olhou para Ártemis. Era mais do que óbvio. Sua aparência era completamente diferente de sua dimensão. Mas pelo menos ela ainda era uma mulher. Seu cabelo era de uma cor preta um tanto avermelhada que chegava até a cintura. Ele tinha uma roupa de caçadora de cor preta, consistia em uma camisa, calça camuflada e botas. Ele usava cintos na cintura que seguravam uma variedade de punhais de prata, e nas costas ele carregava uma aljava de flechas prateadas e de cor normal. O que mais impressionou Bill foi a cor de seus olhos, já que eles tinham uma cor prateada bastante profunda. Sua figura era esbelta e elástica a olho nu, embora seu traje de jaqueta mostrasse que ela tinha um corpo bastante bonito, pois ajustava-se um pouco ao corpo e mostrava um pouco das boas proporções que ela tinha. Seu rosto era muito bonito e junto com seus olhos e expressão séria o fazia parecer divino, literalmente. Diferente dos outros deuses, Ártemis tinha um corpo de cerca de 19 anos. Embora seu gêmeo, Apolo, não estivesse longe dessa idade. Abel ficou curioso por que segurar um corpo tão jovem. Mas esse pensamento rapidamente saiu de sua cabeça, quando Zeus o chamou. Isso e outra coisa que o deixou um pouco preocupado. Bem-vindo, jovem da profecia. Zeus exclamou com um pequeno sorriso no rosto. Bel olhou seriamente para Zeus. Onde está Hades? Por que existem apenas 10 tronos em vez de 12? Zeus ficou chocado com essas perguntas, e isso se mostrou visivelmente. Mas não demorou muito para ele responder a Bel. Zeus limpou a garganta. Neste Olimpo, há apenas 10 tronos, pois somos os deuses que detêm as rédeas e o poder de decisão neste lugar. Não precisamos de mais 2 deuses para entrar entre os olimpianos, com 10 é mais que suficiente. E em relação a Hades, em suma, ele é o rei do submundo e não tem permissão para visitar o Olimpo. Bel franziu a testa. Então, você está me dizendo que eu sou pária no mundo inferior? Bel pensou consigo mesmo. Ótimo. Estou começando a conhecer este lugar e já estou encontrando coisas que não gosto nem um pouco. Eu gostaria de mudar esses aspectos, mas não é hora de pensar nisso.
Bel finalmente pensou com um suspiro interno. Zeus olhou sério para Bel. Pelo que posso ver, você já conhece os outros deuses graças aos sinais em seus tronos. Mas caso tenha alguma dúvida, vou apresentá-los a você. Zeus apontou para o trono ao lado dele. Este é Poseidon, e aquele à sua esquerda é Atena. Seguido por Ártemis e Apolo. Bel fez uma pequena reverência a todos os mencionados acima, que o receberam com um pequeno aceno de cabeça feliz, exceto Apolo, que lhe deu uma saudação um tanto enérgica, que Bel respondeu acenando com a mão em saudação. Como eu suspeitava. Apolo ainda é praticamente o mesmo. Bel pensou com um pouco de graça. Agora, Zeus apontou para o trono que estava à sua direita. Ela é Hera, e o que está à sua direita é Ares. Seguido por Afrodite, Hermes, Hefesto e o que está na lareira é Héstia. Bel fez outra pequena reverência, que quase todos os deuses aceitaram de maneiras diferentes. Ares riu um pouco zombeteiro, Hera respondeu à sua saudação com um olhar dedutivo no rosto, Atena simplesmente assentiu com um sorriso, assim como Hermes e Hefesto, embora o último não sorrisse. Por que não funciona? Afrodite perguntou em voz alta enquanto fazia uma carranca irritada que mal era visível para Bel devido ao seu corpo em constante mudança. Todos olharam para Afrodite um pouco estranhamente. Vendo que todos estavam olhando para ela, Afrodite rapidamente falou. Eu não consigo encontrar um único olhar que ele goste. Parece que ele está trancando suas preferências em mulheres bem fundo em sua mente. Nem eu posso acessar seus gostos. Afrodite declarou enquanto ainda mudava constantemente de forma com uma pequena careta de aborrecimento. Com isso, Bel deu um pequeno sorriso. Sinto muito. Mas não tenho nenhuma mulher ideal em mente, nem gosto de ninguém em particular. Bel tocou sua testa com o dedo indicador e sorriu torto. Então pare de tentar, porque você não vai encontrar nada disso aqui. Afrodite finalmente bufou de frustração e parou de mudar de forma. Graças a isso, sua verdadeira forma finalmente saiu, e era idêntica como Bel a conhecia. Afrodite finalmente mudou sua expressão frustrada quando viu que Bel a observava atentamente. Isso a fez dar um sorrisinho sedutor. Há um melhor, você gosta mais do natural. Afrodite declarou, enquanto cruzava os braços de propósito, para enfatizar seus seios. Ártemis balançou a cabeça, já que Afrodite era sua contraparte e ela estava bastante enojada e irritada com a atitude daquela deusa. Os outros deuses apenas continuaram a observar, como se isso fosse normal. Bel balançou a cabeça com um sorriso. Desculpe, mas não é por isso que eu estava olhando para você. Eu estava olhando para você por causa de algo que seu outro eu mencionou sobre você e isso fez com que Afrodite mudasse sua expressão sedutora para uma intrigada. Ah, sim? E o que ele disse? Afrodite perguntou com um sorriso. Bel colocou a mão no queixo enquanto pensava com cuidado. Como eu te chamei? Bel estalou os dedos com um sorriso. Ah, sim, ele disse que você era uma prostituta. Que? Afrodite exclamou, levantando-se ligeiramente de seu assento com os olhos bem abertos. HMP. Eu já gosto mais do garoto. Ártemis exclamou com um pequeno sorriso no rosto, já que a palavra parecia ter afetado Afrodite um pouco. Afrodite sentou-se em seu trono enquanto estava em choque. Fui chamada de prostituta muitas vezes e isso nem me afeta mais. Mas eu dizer essa palavra para mim mesma é. Afrodite pensou com raiva. Um trovão soou pelo local, fazendo com que todos ficassem sérios novamente e olhassem atentamente para Zeus. Zeus olhou ao redor para enfatizar suas palavras. Por favor, não vamos nos desviar do assunto principal. Zeus olhou sério para Bel. Já pensei onde você vai ficar durante a sua estadia. Acho que será no acampamento meio-sangue. Poseidon afirmou enquanto olhava para Zeus.
Zeus olhou para Poseidon, então olhou para Bel novamente e balançou a cabeça. Ele não vai ficar lá. Todos olharam para Zeus com clara confusão em seus rostos, exceto Bel, que não tinha ideia do que era o acampamento meio-sangue. Originalmente, pensei em mandá-lo para o acampamento meio-sangue também. Zeus declarou. Mas finalmente mudei de ideia. Já que naquele lugar eu poderia aprender algumas coisas, mas quero que Bel esteja sob o ensino de um deus, e sei que Dionísio não é uma opção confiável quando se trata de ensino e treinamento. Então o que você vai fazer? Você não pode mandá-lo para o meio de uma cidade. Ele ainda não tem ideia de quão longe este mundo está do seu, e seria loucura trazê-lo para lá. Acampamento meio-sangue é a melhor opção. Atena declarou com um olhar neutro, e então baixou o olhar e pensou cuidadosamente nas palavras de Zeus. Espere um minuto. Se você quer que Bel esteja sob os cuidados de um deus responsável, eles estão pensando em mandá-lo, exatamente. Zeus interrompeu Atena, antes que ela pudesse terminar de falar. Então, o deus do relâmpago olhou para Ártemis, fazendo com que ela o olhasse estranhamente. Ártemis, eu quero que Bel esteja com sua caça e ensine a ele tudo o que ele precisa saber sobre este mundo e lhe dê treinamento adequado para um caçador. Ártemis arregalou os olhos e se levantou da cadeira. Tenha um momento. Não aceitarei nenhum homem na minha caça. Depois de dizer essas palavras, Ártemis deu a Bel um olhar de ódio. Ótimo. Mais coisas para descobrir. Bel pensou consigo mesmo como uma expressão entediada. Zeus derrubou seu trono e um grande relâmpago ressoou pelo céu, fazendo com que Ártemis se sentasse rapidamente e desse a seu pai um olhar impotente. Zeus estreitou os olhos e olhou para Ártemis. Para começar, eu não estou dizendo que ele se junta à sua caçada. Eu só quero que você o treine com eles para que ele aprenda uma coisa ou duas sobre caça, monstros e assim por diante. Segundo, você fica no acampamento meio-sangue por um mês, porque quero que Bel se integre com seus novos companheiros. Então você pode retomar sua caçada, mas terá que retornar com mais regularidade ao acampamento, e lembre-se de que será apenas enquanto Bel estiver aqui. Zeus estreitaria ainda mais os olhos e daria a Ártemis um olhar um tanto sombrio. E por último, se eu quisesse que ele se juntasse à sua caçada, eu iria arar ele pronto. É melhor você não gritar comigo assim de novo, entendeu? Ártemis abaixou a cabeça e se encolheu impotente em seu assento. Sim, pai. Bom. Zeus disse enquanto assentiu e suavizou seu olhar, então olhou para todos. Bem, tendo esclarecido tudo isso e dando as boas-vindas a Bel, todos podem voltar aos seus respectivos deveres. Zeus declarou, de modo que então um relâmpago iluminou todo o céu, dando a entender que o encontro havia terminado. Um por um, todos os deuses começaram a desaparecer com um clarão, até que, finalmente, apenas Zeus, Ártemis e Hera permaneceram. Zeus e Hera desceram de seus tronos, então deram alguns passos em direção a Bel e lentamente diminuíram de tamanho, até que ele parecia um mortal comum. Zeus virou-se para olhar para Ártemis, que ainda estava em seu trono. Filho, eu gostaria de falar com Bel um pouco, então espere alguns segundos. Ártemis apenas assentiu, sem dizer uma única palavra. Só de vê-la de longe, Bel sabia que ela estava realmente chateada. Espero que sua estada neste mundo seja pacífica. Eu gostaria de falar com você em uma semana, depois que você se adaptar um pouco a este lugar. Zeus declarou com um sorriso. Bel simplesmente assentiu com um pequeno sorriso. Zeus olhou para Hera com um pouco de confusão. Você queria alguma coisa? Eu gostaria de falar com você. Mas em particular. Hera declarou enquanto olhava para Bel. Zeus simplesmente assentiu, intrigando ainda mais. Bem, Bel, vejo você em uma semana no Olimpo. E se você tiver algum problema, sinta-se à vontade para dizer à minha filha para trazê-lo aqui.
Zeus declarou com um pequeno sorriso. De acordo. Bel declarou com um sorriso. Devo dizer a ela que sou seu filho agora? Bel pensou consigo mesmo, então deu de ombros internamente. Eu não vejo isso como necessário. Além disso, Hera parece já ter mencionado algo para ele. Afinal, ele estava me olhando de um jeito bem estranho durante a reunião. Pensou Bel. Zeus e Hera lhe deram um sorriso final, e ambos desapareceram de cena, deixando apenas Bel com Ártemis. Bel se virou, para ver Ártemis desaparecer em um flash de prata e reaparecer bem na frente dele, ambos exatamente do mesmo tamanho. Ártemis olhou seriamente para Bel. Não gosto da ideia de te levar com minhas jaquetas. Mas é ordem do meu pai e não vou desobedecer. Seus olhos brilhavam como uma cor prateada um tanto ameaçadora. É melhor você seguir tudo o que eu digo ao pé da letra e não chegar mais perto do que deveria dos meus caçadores. Eu vou ter certeza que você está arrependido. Eu finalmente declaro, com uma voz bastante afiada e fria. Bel colocou as duas mãos na nuca com uma expressão um tanto entediada. O que você disser, Lade Ártemis. Ótimo, este Lodge parece que vai ser um inferno. Pensou Bel. Ártemis simplesmente se virou. Bem, contanto que você entenda, não há problema. Ártemis olhava por cima do ombro para Bel com um sorriso um tanto perigoso. Embora eu não possa garantir que meus caçadores não vão querer usar você como alvo na primeira vez que o virem. Bel desviou o olhar um tanto despreocupado. Não se preocupe com isso. Eu tenho bons reflexos, Lade Ártemis. Ártemis deu um pequeno HMP para não rir, então olhou para frente. Vamos ver sobre isso. Ártemis aponta para o cabelo dela. Agarre a ponta do meu cabelo. Nós iremos para o acampamento onde meus caçadores estão. Bel simplesmente acenou para si mesmo e agarrou uma mecha do cabelo de Ártemis, então desapareceu de cena. Salto de linha. Bel e Ártemis apareciam no meio de uma floresta, onde se ouvia o som da água fluindo próximo ao local, os sons dos pássaros e outras coisas ao fundo. Bel olhou para Ártemis com uma leve expressão de confusão ao ver que ela havia passado de uma garota de 19 anos para uma garota de 12 anos. Bel olhou para Ártemis com uma leve expressão de confusão ao ver que ela havia passado de uma garota de 19 anos para uma garota de 12 anos. Ártemis rapidamente se virou e puxou o cabelo para que Bel soltasse, então olhou para o garoto de cabelos brancos em confusão. Eu tenho algo no meu rosto. A deusa perguntou, um tanto irritada e intrigada com o olhar de Bel. Bel rapidamente balançou a cabeça. Não é isso. É só que você mudou sua idade do nada, e é muito estranho ver você como uma garota. Ártemis deu uma pequena bufada e um pequeno flash prateado a cobriu completamente, e então ela voltou à sua forma inicial. Assim está melhor. Ártemis pergunta com uma sobrancelha levantada. Sim. Não é que eu não leve você a sério. Mas definitivamente seria estranho para mim seguir ordens de uma menina de 12 anos. Bel declarou enquanto esfregava o cabelo com um sorriso nervoso. Ártemis simplesmente assentiu como uma expressão séria. Ok, acho que será melhor para nós dois se você se sentir mais confortável assim. Siga-me. Bel simplesmente assentiu e começou a andar um pouco atrás de Ártemis, para não perturbar a deusa, pois ela parecia muito sensível. Ei, eu tenho uma última pergunta. Bel comentou enquanto eles continuavam andando. A última? Ártemis exclamou enquanto olhava para ele com o canto do olho. Por que você segura uma idade de 12 anos com seus blusões? Bel perguntou com uma ligeira intriga em sua voz. Ártemis olhou para frente novamente com um pequeno sorriso. Sempre mantenho uma idade média de acordo com o que minhas jaquetas apresentam, e recentemente 2 meninas de 9 anos se juntaram à minha caçada.
Digamos apenas que ficar nessa idade me faz sentir mais confortável com meus companheiros. Eu entendo. Bill afirmou como uma carranca. 9 anos. Por que eles entrariam em uma idade tão jovem? Pensou Bill. Artemis olhou para ele com o canto do olho novamente, depois olhou para frente com seriedade. Eu sei o que você está pensando. Todos eles vieram aqui por um motivo em comum, e esse motivo é o homem. É por isso que os odiamos tanto. Artemis olharia por cima do ombro. Por essa razão, nós te odiamos tanto. Artemis exclamou como uma carranca enquanto olhava para Bill. Bill colocava as mãos no bolso enquanto olhava para toda a natureza que pairava ao seu redor. Embora seja injusto colocar todos os homens no mesmo saco, entendo seu ponto de vista. Bill fazia uma pequena careta de aborrecimento ao lembrar de algo. Afinal, houve um curto período de tempo em que odiei todas as mulheres igualmente, com expressões pelas quais eu respeitava. Com isso, Artemis olhava para ele com alguma intriga. Artemis e Bill paravam de andar, vendo uma pequena construção cercada por troncos, que funcionava como um muro. Uau, este é o acampamento meio-sangue? Bill declarou enquanto olhava para a pequena construção com algum espanto. Artemis balançaria a cabeça. Não. O acampamento meio-sangue fica a alguns quilômetros de distância. É aqui que você vai ficar por um mês. Artemis declarou como uma expressão séria. Bill mudou sua expressão atônita para uma confusa. Então o que é isso? Bill estreitava os olhos ao sentir duas presenças importunas perto da parede. Ele rapidamente pulou para o lado para desviar de duas flechas que cavaram fundo no chão. Isso responde à sua pergunta? Artemis perguntou com um sorriso. Bill não respondeu, pois deu um salto rápido e subiu em um galho de árvore, surpreendendo a todos pela agilidade do menino, embora ninguém demonstrasse. Lady Artemis, quem é esse menino? A mulher ruiva perguntou com veneno claro na última palavra. Primeiro eles atiravam e depois perguntam. Bill perguntou com um tom um pouco irritado, antes de ter que pular em um galho de árvore próximo e desviar de outras duas flechas. Meninas, abaixe o arco. Artemis declarou com um pequeno sorriso. Ambas as mulheres rapidamente a atenderam e baixaram seus arcos. Mas eles não tiraram os olhos de Bill. O homem de cabelos brancos desceu da árvore e olhou para Artemis com uma sobrancelha erguida. Artemis deu de ombros, ainda segurando um pequeno sorriso. Eu não te disse que eles iriam te tratar como um alvo. Sim, e foi muito mais literal do que eu pensava. Bill declarou com um olhar vazio. Bill se posicionara atrás de Artemis, para observar enquanto 4 figuras espiavam de dentro da parede. O homem de cabelos brancos olhou intrigado para 2 meninas que estavam segurando uma reverência para ele como uma expressão muito séria. Mas aquela atmosfera estava totalmente quebrada, já que as 2 garotas estavam escondidas atrás das mais velhas e estavam tremendo um pouco. Bill olhou para eles com um pouco de pena por um segundo. O que diabos eles fizeram para deixá-los tão assustados? Bill se perguntou internamente com um pouco de preocupação. Bill olhou para eles com um pouco de pena por um segundo. O que diabos eles fizeram para deixá-los tão assustados? Bill se perguntou internamente com um pouco de preocupação. As 2 mulheres mais velhas que tentaram matar Bill chegavam um pouco mais perto de Artemis e olhavam para ela de forma muito estranha. Lady Artemis, por que você trouxe um homem para o nosso acampamento? Perguntou a mulher de longos cabelos negros. Ele viverá por um curto período conosco. Artemis declarou com um olhar um tanto irritado. As 4 mulheres começaram a repreender Artemis. Silêncio. O grito de Artemis fez todos ficarem em silêncio e olharem para Artemis com grande surpresa. O grito de Artemis fez todos ficarem em silêncio e olharem para Artemis com grande surpresa. Eu também não concordo com isso.
Mas é uma ordem direta de Zeus, e eu não vou decepcioná-lo. Ártemis declarou como uma cara séria. As 4 mulheres abaixaram a cabeça, pois pareciam estar pensando no que Ártemis mencionou. Zeus me recomendou o menino para treiná-lo no campo da caça e ensinar-lhe as coisas básicas sobre este mundo, disse Ártemis. Todos a olharam um tanto surpresos com o que ela mencionou. Espere um minuto, isso significa que o menino não é deste mundo? A mulher de cabelos pretos perguntou. Ártemis daria um pequeno sorriso. Vejo que você pegou rapidamente. Como sempre, Zoe. Ártemis daria um pequeno sorriso. Vejo que você pegou rapidamente. Como sempre, Zoe. As 4 mulheres olhavam para Bel com surpresa, depois voltavam o olhar para Ártemis. Como isso é possível? Zé perguntou. É muita explicação. Eu gostaria de passar o resto do tempo de hoje explicando as regras que o menino deve respeitar. Os horários, suas tarefas e outras coisas. Ártemis explicou com um sorriso. Isso fez as 2 mulheres mais velhas olharem para Bel com sorrisos perigosos. Ótimo. Eles vão me tratar como uma mula de carga. Bel pensou com os olhos vazios. Ártemis colocou as 2 mãos nos quadris e alargou um pouco mais o sorriso. Viu? No final das contas, não é tão ruim ter um menino conosco. Salto de linha. Bel entrou na pequena parede, para ver que dentro havia 6 tendas prateadas. No centro havia uma pequena fogueira com troncos servindo de assentos. 4 das 6 lojas eram bastante pequenas, enquanto as outras 2 eram consideravelmente grandes. Entendo, então, é aqui que eles estão hospedados. Bel afirmou, enquanto seguia Ártemis e as outras garotas. Ártemis apenas assentiu. Temos uma cabana no acampamento Meio-Sangue. Mas só voltamos lá de vez em quando, porque podemos matar algum espertino, e isso nos colocaria em problemas com Dionísio. Isso aconteceu antes? Bel perguntou com os olhos vazios. Muitas vezes. Zoe respondeu com um pequeno sorriso. Finalmente, todas as mulheres se sentaram ao redor da fogueira, na posição exatamente oposta de Bel. Ártemis pigarreou para começar a falar. Ouça-me, se você seguir todas as regras, eu prometo que nada vai acontecer com você. Podemos odiar os homens, mas se você não fizer nada estúpido, então não teremos que repreendê-lo. Ártemis declarou com um olhar sério. Bel simplesmente assentiu e continuou ouvindo atentamente. Ártemis ergueu o punho, depois ergueu o polegar. Regra número 1. Você não tem permissão para entrar em nenhuma loja de propriedade de um de nós. Independentemente da situação. Ártemis levantava o dedo indicador. Regra número 2. Você cuidará de toda a lavanderia e criação de flechas a partir de amanhã sem desculpas. Ártemis levantava o dedo médio. Regra número 3. Obedeça às regras do Slayer e nunca tente nada estúpido. Ártemis se levantava de seu assento, dando a Bel um olhar um tanto venenoso. Você pode ser o menino da profecia. Mas aqui está você no meu território, e se você ficar muito esperto, eu não hesitarei em matá-lo. Ártemis suavizou um pouco a expressão e se dirigiu para a segunda maior tenda. Eu vou encontrar uma barraca para você, então você pode ficar por aqui. Você vai morar fora do nosso acampamento, nas margens do lago. No entanto, Bel simplesmente concordou com a cabeça. Honestamente, eu não era contra nenhuma regra imposta por Ártemis. Na verdade, criar flechas requer um pouco de força, dependendo da quantidade. Eu realmente poderia olhar para isso com um pouco de treinamento. Bel pensou consigo mesmo, com um pequeno sorriso. Uma das garotas olhou para Zoe com alguma intriga. Menino da profecia. Zoe deu um leve tapinha na cabeça dele gentilmente. Certamente é algo que Lady Ártemis responderá mais tarde. A garota apenas deu um pequeno sorriso.
Todos assistiriam a Artemis sair de sua barraca com alguma bagagem. Depois olhariam para Bel com um pequeno ar de superioridade. A propósito, eles são todos minha caça. Phoebe, Zoe, Lilia e Brilha. Como você deve saber, eu sou o líder e fundador. Zoe levantou a mão com um pequeno sorriso. Eu sou o tenente, exclamou o moreno. Phoebe deu a ele um olhar desconfiado, indicando que ela nunca confiaria nele, aparentemente. Eu sou um rastreador, caçador e enfermeiro. A ruiva disse. Zoe dava um empurrãozinho na garota ao lado dela, deixando-a um pouco nervosa. Meu nome é Lilia. Sou uma caçadora, embora ainda não tenha experiência suficiente. Eu sou Brilha. Estou na mesma situação que Lilia. A garota declarou com um pouco de nervosismo, já que não se sentia confortável com a presença de Bel. Bel simplesmente acenou para as meninas com um sorriso amigável, então fez uma pequena reverência às duas mulheres mais velhas. Zoe olhou para ele da cabeça aos pés com um rosto pensativo. Ouça. Eu não acho que seja um traje apropriado para passar despercebido, e isso é muito vital se você tiver que caçar conosco. Phoebe deu um pequeno bufo de graça. Infelizmente, não temos roupas masculinas. Mas tenho certeza que nossas camisas brancas, jaquetas prateadas, calças camufladas prateadas e botas pretas ficariam ótimas em você. Meninas, não vamos caçar por um tempo. Artemis declarou como uma carranca, indicando o aborrecimento que dizer aquelas palavras lhe causavam. Com isso, os olhos de Zoe e Phoebe se arregalaram de surpresa. Você está dizendo que vamos ficar perto do acampamento meio-sangue por mais de 4 dias? Ambas as mulheres protestaram, especialmente Phoebe. Artemis abaixou a cabeça com uma careta de aborrecimento, já que ela também não queria deixar a caçada por muito tempo. Quando eu voltar do lago vou contar tudo o que aconteceu. Por enquanto vamos ficar aqui e treinar o máximo possível para não perder o ritmo. E já agora, ensinar os novos caçadores. Artemis sorriu para as duas garotas, que responderam quase instantaneamente. No final, Zoe apenas deu de ombros, aceitando os fatos. Ao contrário de Phoebe, que parecia muito chateada com a ideia. Bem, se Lady Artemis diz isso, não tenho objeções. Phoebe finalmente disse, dando um suspiro cansado. Vamos. Pode ser um pouco divertido quebrar a rotina diária. Zoe exclamou com um sorriso nervoso, na tentativa de animar a amiga. Vamos, garoto. Eu vou te mostrar como armar uma barraca. Artemis acenou com a cabeça, indicando que Bel a seguisse. Bel simplesmente pulou de seu assento e rapidamente seguiu Artemis. Salto de linha. Bom. Artemis assentiu para si mesma, quando viu que a barraca tinha sido armada sem erro. Bel saía de sua barraca sem seu sobretudo e dava um sorriso a Artemis. Você já arrumou tudo que eu te dei dentro da loja? Artemis perguntou com os braços cruzados. Bel simplesmente assentiu. No começo, achei um pouco insultante ser mandado para fora do acampamento deles. Bel se virava para ver a enorme quantidade de água subindo atrás dele e inspirava com força, depois expirava graciosamente. Mas sem dúvida, este lugar combina muito bem com meus gostos. Artemis se aproximaria um pouco de Bel e lhe daria um olhar muito sério. Rapaz, há uma regra que eu ainda não mencionei para você. Embora esta regra seja aplicada na caça em geral. Bel virou-se para olhar para Artemis. E essa regra seria: ninguém pode sair sem o meu consentimento. Separar-nos pode levar à nossa morte, e isso é algo que eu não desejo. Artemis se virava enquanto fazia uma expressão um tanto triste. Você vê, neste mundo os monstros correm livremente e estão sempre caçando todos os semideuses, legados, etc. Eu perdi muitos dos meus caçadores por causa dessas coisas.
Ártemis fechava os olhos com algum arrependimento, depois os abria com uma carranca e olhava para Bel com um canto do olho. Jure que você nunca vai se separar da caça. A menos que seja uma missão direta de Zeus, ó de mim. Bel olhou sério para Ártemis e fez uma pequena reverência. Eu juro, lá de Ártemis. Ártemis se virou e lhe deu um sorriso. Bom. Agora, é hora de começar a treinar, e à noite eu começarei sua educação sobre este mundo. Fim do capítulo. Nota do Voastria: muito provavelmente no próximo capítulo também avance lentamente. Mas prometo que no capítulo 3 ou 4 tudo será muito mais rápido. Esses capítulos foram muito lentos, porque sou obrigado a introduzir Bel neste novo mundo da melhor forma possível, junto com os novos secundários e outros que aparecem. Pelo mesmo motivo que mencionei antes, queria que os caçadores de Ártemis fossem muito menos e só apresentasse aqueles que considero importantes, além de outros 2 inventados por mim, que seriam as meninas. Obviamente, a longo prazo, mais e mais mulheres entrarão na caçada, como Bianca, Thalia, entre outras. Para quem quer saber, Lilia e Brilha não são gêmeas. Mas são extremamente parecidas, apesar de serem filhas de pais diferentes. Sim, ambas são filhas de deusas femininas, embora ainda não revele quem são. As duas têm longos cabelos pretos meio cacheados e bagunçados. Não vou dizer a cor dos olhos, porque elas descobririam quem seriam suas mães. Elas usam o costumeiro vestido de jaquetas no verão. E, finalmente, ambos parecem um par de anjos. Espero que tenha gostado do capítulo. E se você tiver alguma sugestão, sinta-se à vontade para enviá-la. Bom, é só isso. Até daqui a 4 ou 5 dias. XXXXXXXXX